caro Raí, do Brasileirão. Vamos trazer para a galera, porque ontem nós tivemos 2 jogos, né, atrasados do Campeonato Brasileiro, então vamos com a classificação. Flamengo líder com 14 pontos, Bahia também com os mesmos 14 na segunda posição, aí tem o grupo dos 13 pontos, né? Botafogo terceiro, São Paulo quarto, Atlético o quinto, Bragantino sexto com 12, sétimo Palmeiras com 11, oitavo Inter com 10, nono Cruzeiro também 10 pontos, mesma pontuação do rival mineiro Atlético na 10ª posição, 11º Fortaleza, 12º Juventude, 9 pontos. Aí com 6 pontos temos Grêmio, Vasco e Fluminense. 13º, 14º e 15º. Criciúma, 16º com 5 pontos. E aí a zona de rebaixamento, que tem o Corinthians na 17ª posição com os mesmos 5 pontos que o Criciúma, mais um saldo de gols menor, bem menor inclusive, menos 3 contra 3 positivo do Criciúma. 18º Atlético com 4 pontos. 19º Vitória com 2. 20º Cuiabá com 1 ponto. E aí já na terça-feira que vem esse jogo dificílimo final, que tem, já virou final. Dentro desse recorte, Arnaldo, dá para se destacar um Flamengo que vai retomando um caminho positivo, o Bahia mantendo o seu ótimo início, o São Paulo que também vem muito bem, assim como o Botafogo, ambos coincidentemente trocando treinadores, né? E como a gente já destacou, né? Momento delicado do Corinthians e o Cuiabá que me chama a atenção, hein? Depois de um campeonato brasileiro seguro, dá pra gente definir assim, na temporada passada, a equipe não conseguiu marcar um gol até aqui no Campeonato Brasileiro e tem aí apenas 1 ponto. De alguns campeonatos, o Cuiabá, desde que subiu, não caiu e nunca correu o risco de rebaixamento. Dessa vez está entre os candidatos, até pelo jogo de ontem, jogava em casa. Aí que tá, né? Nós estamos vendo Juventude e Atlético. O Juventude e o Criciúma não largaram mal, 2 que vieram da segunda divisão. Então, o Juventude em casa vem sendo muito bem, né? Eu acho que de 9 pontos foram 7 conquistados. Pois é, então já ganhou do Corinthians, inclusive. Então o Juventude e o Criciúma não estão lá na... O Cuiabá estar nessa situação surpreendente é um alívio para os grandes. Mas o Juventude e o Criciúma não estão na mesma toada, definitivamente. Então já é um ponto de atenção. Na verdade, né, Ivan, agora, não digo agora, mas na terça-feira, quando temos Corinthians e Atlético Goianiense, começa a segunda parte do campeonato. Tem um monte de gente ainda com jogos a fazer, né? Mas é uma segunda parte do campeonato que é uma sequência de rodadas com os desfalques da Copa América. Então essa segunda parte do campeonato, acho que ela vai dar o termômetro do que vai ser daqui para frente. Quando voltarem os mata-matas, teremos já o segundo turno do campeonato. E aí, para recuperar, meu velho, ou para largar, ou para arrancar, é uma outra coisa. Então, essa segunda parte do campeonato, por isso eu falo de uma final para o Corinthians, é uma final, um confronto direto com o Atlético Goianiense fora. E aí, a comparação que o Mancini faz, o Atlético Goianiense entrou no campeonato para ficar, tem um técnico especialista nessa situação, que é o Jair Ventura, o Corinthians não. É uma outra realidade, né? O Corinthians vai a Goiânia mais pressionado do que o Atlético, embora esteja à frente do Atlético, em termos de pontos. E aí, para quem está embaixo, essa sequência de rodadas ela é muito importante. Virar na posição que o Corinthians está, depois que acabar a Copa América, antes do mata-mata da Sul-Americana, o Corinthians vai ficar sabendo lá os cruzamentos depois do jogo com o Inter, antes do mata-mata da Copa do Brasil, virar na zona de rebaixamento, cara, aí vai ser... Porque o segundo turno, normalmente, como diz o Massa sempre, quem está embaixo dá uma reagida. As coisas ficam mais emboladas, os pontos começam a ser distribuídos. Então o Corinthians precisa reagir já. Tem uma curiosidade, se o Raí puder colocar de novo a tabela, o lado esquerdo, eu não vejo ninguém do lado esquerdo para ficar do lado direito. Sim. E meio que só vejo o Fluminense do lado direito para ficar no esquerdo. Eu colocaria o Fortaleza também nessa parada. Um recorte pequeno ainda, né? Mas não te parece uma tabela que também é muito difícil da galera da esquerda ir para a direita e o da direita alguém ir para a esquerda e ficar lá? Não me parece muito o caso, sabe? Talvez o Fluminense se acertar ali na frente. Talvez o Grêmio. O Grêmio, olhe lá, o restante é desse lado mesmo. Não vai mudar muito esse panorama na última rodada do campeonato, eu imagino. Então, e tem uma coisa preocupante, velho, isso aqui é normalizar isso. Cara, e gente, vamos aqui falar com toda a franqueza possível. Isto que a gente tá vendo aí, isso é inacreditável, cara. Entendeu? Olha pro Corinthians. Não, Mancini, vamos pegar esses 10... Parece que eu fico indignado.
Entendeu? Eu fico muito indignado. E o ponto que o Massa tá dizendo, pra mim, é você ainda gasta 22, 23 pau por mês com a sua folha. É um time... Se tivesse falado assim, ó, eu tô com um time mais limitado, tô gastando 8 pau por mês, 10 pau, tô dando uma acalmada na minha vida financeira, o torcedor fala, beleza. Aquela flamengada, né? É, uma posição que eu acho que é compatível, daqui a pouco sobe um pouquinho, mas beleza, vambora. Mas não é o caso. É 21. Não é o caso. Né? É. Eu já acho alta. Mas beleza. Entendeu? Para a entrega que o time está fazendo. Não, e outra, você tem 500 de devendo e fatura 900. Beleza. Entendeu? Não é para dever zero. Não é isso, não é banco. Não tem que... Sabe? Você tem que fazer a roda girar, cara. Quebrou a geladeira, tem que pôr outra. Não dá para viver sem geladeira. Entendeu? O resto dá. Sem chapinha eu vivo. Entendeu? Agora, como é que faz? Olha a situação do Corinthians. Isso está normalizado, sabe? Ah, é assim mesmo, é mais um ano, vai brigar para não cair, é mais um ano. Porque o torcedor já está normalizando isso há outro ano. Vocês podem imaginar o que seria, com o tamanho que esses clubes têm, com as forças, com as torcidas que têm, o que seria o Campeonato Brasileiro? Sim. Seria um campeonato gigantesco. 6, 7 líderes. Brigando em pé de igualdade, rodada por rodada. 2 pontos, 1 ponto. Entendeu? Mas... olha para isso, cara, não dá para normalizar. O Corinthians entrou num lugar que é um lugar onde me parece que ele institucionalmente fala, meu, e aí? Como é que a gente vai sair daqui? Entendeu? É vergonhoso, cara. Deveria ser para todos que lá estiveram na última gestão algo a não sair de casa. Ter vergonha de sair de casa. Entendeu? Porque o Augusto, ele tem responsabilidade nisso, claro que tem. Mas tudo que ele chegou até aqui, né? Como o Corinthians chegou até aqui, pagando o Léo Natel por 4 anos e meio, cara, se o seu time criar um sub-23, abre o olho, tá? Não tem competição para sub-23, para que você vai ter um time sub-23? É gasto de folha à toa. Como é a base do Augusto agora, que criou um 16 e um 18 e não tem campeonato para 16 e 18. Vai fazer amistoso, um amistoso no CT, vai excursionar. Ah, mas a gente criou o 16 e o 18 que é para abastecer o 17 e o 20. Claro, mas o 18 já abastece o 20 e o 16 já abastece o 17. Você não precisa ter mais um time como esse, contratando um monte de moleque aí, enfim. Isso daí para mim também não tem nenhuma necessidade. Você mata o 15, você vai colocar um moleque que tem 15 anos e 8 meses no sub-16, dá um contrato para ele de 1 ano, e dali 4 meses ele não pode jogar mais. Acabou, venceu a idade. Isso você vai tendo gastos, e também não sabe quais são os acordos com os empresários que tem envolvendo essa molecada. E aí, pra gente fechar o assunto, Arnaldo, porque também a gente vai falar do Fortaleza, que saiu bem na Copa do Nordeste, esse ponto do Vessone, quando ele destaca das equipes que estão na esquerda da nossa tabela, que não vão frequentar direito, ou seja, o top 10 não vai chegar ali a parte do 11º ao 20º, e você lembrava o bom início do Juventude, eu comecei a fazer as contas, vou até pedir a gentileza do Raí colocar de novo, para quem está em casa também poder acompanhar a minha ideia para tabelar aqui com o Arnaldo. Então esses 10, eu concordo com o Vessone, nesses 10 para mim não vão para o lado direito. Fortaleza, para mim, não vai disputar rebaixamento. Não. Juventude, você destacou bem. O Fluminense ainda a gente precisa entender o que vai acontecer, mas acho que também não tem time para brigar ali. Você está falando de 3 equipes, eu ainda estou colocando o Criciúma, mas também com asterisco. Porque tem muito jogo a fazer ainda e não está jogando mal. Exato. E aí por isso eu coloco esse asterisco. Você está falando aí, colocando o Criciúma, de 7 equipes que vão brigar por 4 vagas. É isso. Cara, a briga vai ser muito parelha. É muito difícil a gente em dezembro não estar falando mais ou menos disso, 7-4. É muito difícil não ser. E nós estamos caminhando para a 8ª rodada. É algo preocupante para o Corinthians, é algo que o torcedor corintiano tem que ficar atento. E vou colocar o torcedor do Vasco também nesse balaio, para ficar atento com essa história de confusão do 777. É evidente, porque o manual do Vasco, que o Vasco já conjugou 1000 vezes, tá aí de novo. Né? A única coisa que mudou de Vasco para Vasco SA, mas o manual está todo aí. Confusão, técnico recém-chegado, presidente novo, um monte de coisa. Né? Torcida lá pressionando, cobrando, abrindo o vidro do carro e tal. Então,
essa largada do campeonato, eu acho mais difícil a gente vislumbrar a briga pelo título. Sim. Mesmo que o Flamengo seja sempre um favorito e esteja em primeiro hoje, né? Mas acho que ele vai ter muitos problemas nesse período de Copa América, os jogadores cedidos, sobretudo a seleção uruguaia, né? E aí eu acho que não sei se tão radical como o Vessone, porque eu vejo que o Fortaleza, o Grêmio, o Fluminense, talvez potencial de mudar de página. E não vai caber, só são 10 lugares na página esquerda. Perdão, está destacado o Grêmio, eu não tinha lembrado do Grêmio, verdade. Mas não tem um 10.2, entendeu? 10.3. Olha, e a gente sempre fala, é uma das principais brigas do campeonato pontos corridos. Nas principais ligas, normalmente a turma que luta contra o rebaixamento está definida nas 10 primeiras rodadas. O título é uma outra situação, às vezes alguém dispara e tal. Aí tem muita briga por Copa e tal, mas é aquilo. Premier League, os 3 caíram, olha, já tinha um sinal já desde o primeiro terço do campeonato. E assim por diante. E o Corinthians precisa sair disso logo. Senão ele vai sofrer até o fim. Se você pegar os últimos 3 anos, qual é o fato novo que tem do lado esquerdo? É um só. É o Bahia. Bahia. Que é um time que não vai mais sofrer com isso. Então. Em tese. Então, assim como o Botafogo. Né? Assim como o Botafogo. Que também era um clube que frequentava o lado direito. O Atlético Paranaense. É mais você entende? O Fortaleza. Você começa a ter uma outra realidade, né? Times consolidados, né? Que se consolidam e acabam ficando ali, de 12º a 8º. No ano ruim, 11º, 12º, no ano bom, abocanhar a Libertadores. É isso, entendeu? Pega lá um osmose, né? Um time ganha a Copa do Brasil, abre mais uma vaga, o cara vai pra Libertadores, o time vai pra pré, vai pra Libertadores. Hoje, pra você triunfar, é muito mais difícil. O Corinthians, o último título brasileiro dele de 17, o time encaixa com o Carille, joga com 13, 14 jogadores, não tinha mais do que isso. Só que se olhava o cenário do futebol brasileiro, o Corinthians disputou o título com o Grêmio, e mais ou menos, porque lá na 9ª rodada o Grêmio perde na arena do Grêmio 1-0 pro Corinthians, o Corinthians abre 9 ou 10, ele dá uma desanimada e parte para Libertadores, o Corinthians faz aquele primeiro turno muito bom, com toda a queda que teve, o Palmeiras no final ele falou, meu rival resolveu cair muito, deixa eu tentar aqui, e faz uma... Mas era um Palmeiras em reconstrução ainda, Flamengo em reconstrução, o São Paulo ainda numa bagunça, o Fortaleza não estava do jeito que está hoje, acho que nem era a Série A. Bahia se apoia do City. O Bahia não era isso, o Bragantino não existia, os times do Sul com limitação financeira. Então era um cenário que você, Corinthians, com 14 caras e um time mais encaixado, vambora, fomos campeão. Hoje em dia, o futebol brasileiro mudou, com a entrada das SAFs, com os clubes mais organizados, com dinheiro, com clubes consolidados, como o Massa está dizendo, cara, para você tem que ser muito bom. As suas disputas, as suas montanhas são muito maiores do que era. Cruzeiro pagou 4,5 milhões de euros no Caio Jorge. O Atlético vai trazer mais 2 ou 3. Então você está vendo o 9º e o 10º colocado. Já faz. Reforçando. O campeonato. É isso. E o Grêmio com um elenco forte numa 13ª colocação, em que pese toda a situação do Rio Grande do Sul. Ele tem um jogo a menos, né? Sim. Se ele ganhar esse jogo, ele já... 2 até. 2, né? 2. Então, ou seja, o Corinthians teve que lutar contra 1,5, porque estava também em reconstrução. Hoje em dia vai ser campeão brasileiro, é contra 12, 11, 10, não é? Entendeu? O cenário do futebol brasileiro mudou muito com a entrada da SAF, com as organizações de outros clubes. É muito mais difícil hoje para você triunfar no Campeonato Brasileiro. Muito mais. Vamos falar da final. Então é isso, né, galera? Tá aí como é que tá o Brasileirão. Eu concordo, eu acho que do lado da esquerda, talvez ninguém saia dali. Ninguém saia dali. Tá? Cara, vai ser muito difícil esse Campeonato Brasileiro, velho. Porque tem muito time que tá o Fortaleza vai subir, o Fluminense eu acho que vai subir, o Grêmio não vai ficar ali. Eu acho que o Corinthians vai ficar, o Corinthians vai brigar pra não cair. Eu acho que o G6 vai ser muito competitivo. E eu acho que o São Paulo vai estar nessa briga aí, velho. O São Paulo vai estar nessa briga aí, porque o São Paulo é um time que vem jogando muito tempo Copa, só apostando nas Copas, e agora tem um elenco muito bom.
Até o São Paulo com um time misto no Brasileirão, cara, ele vai ganhar muito jogo. O São Paulo vai ganhar muito jogo, até com o elenco misto. E o Zubeldia muda muito. Então, o São Paulo tem que abrir o olho aí e tem que ficar ali nos 6 primeiros ali. Porque caso o São Paulo vá mal nas Copas, vai pra próxima Libertadores. Tem que ficar indo pra Libertadores direto. Essa é a minha visão, não sei a de vocês. Né? Qual o prognóstico de vocês aí? Comenta aí embaixo aí pra gente analisar junto aí, pra gente debater junto aí. Mas acho que é isso. O São Paulo tem que focar ali nos 6 primeiros. Entendeu? Porque o São Paulo vai focar na Copa, vai botar uns times mistos no Brasileirão. Tem que ficar ali nos 6 primeiros, na minha visão. Então se inscreve no canal, deixa o like, comenta sua opinião aí. Todos esquece pra Band Esporte, link na descrição aí. Valeu, galera? E é isso. O jogo tem só dia 13 agora, né? Contra o Internacional, próxima semana. Mas a gente vem atualizando vocês aí, fazendo react e tal. Das principais notícias do São Paulo aí, dando a nossa opinião. Valeu? É nóis. Vamos, São Paulo!